A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer, em primeiro lugar, ao nosso bom Deus, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas, para estudar os eventos escatológicos. Agradeço também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, bem como a toda a Rede Brasil de Comunicação, por essa oportunidade, por esse privilégio de poder usar este veículo de comunicação através da televisão, através das redes sociais, para que possamos juntos aprender sobre o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. E agradeço também a você por sua audiência, onde quer que você esteja, você do Recife, você da região metropolitana, você da zona da Mata Norte ou Sul, você do Agreste, do sertão aqui do estado de Pernambuco e, com exclusividade, a você que nos acompanha de outros estados ou até mesmo de outros países e aluno dessa aula de escatologia no lar, acompanhando a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, através das redes sociais. Temos recebido diariamente muitas mensagens pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo WhatsApp do programa, que é o 994661010. Eu agradeço por suas orações, agradeço pelas mensagens de incentivo, de elogio, de parabéns e também pelas críticas construtivas que temos recebido. Não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil e principalmente, a equipe que coopera conosco aqui nos Instantes Finais. Nos sentimos honrados em receber a sua mensagem. Eu digo sempre aqui que a honra e a glória é para o Senhor Jesus, mas a alegria é nossa. Muito bem, como é do seu conhecimento, nós estamos estudando nessa nova temporada sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Isso, abre a tela, por gentileza, essa imagem belíssima, essa imagem maravilhosa. E nós já estudamos diversas profecias, que já estão inclusive lá disponíveis no YouTube. Se você quiser, você pode ir lá no canal Rede Brasil Oficial. E nós já tivemos a oportunidade de estudar várias profecias bíblicas sobre a morte, sobre o dilúvio, sobre a primeira promessa messiânica, lembra disso? Sobre a chamada de Abraão, várias profecias ali na história de Abraão. Estudamos também as profecias na história de José do Egito, na história de Moisés. Várias profecias nós já estudamos. E hoje nós daremos início a uma série de profecias que ocorreram durante a peregrinação do povo de Israel no deserto, com destino à terra de Canaã. Essa imagem maravilhosa que nos mostra como que os hebreus, os israelitas, caminhando com destino à terra de Canaã. Mas antes eu gostaria de lembrar mais uma vez que nessa nova temporada nós estamos estudando as principais profecias da Bíblia. Se Deus permitir, nós vamos estar estudando as profecias mais importantes da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e na medida do possível nós também estaremos estudando um pouco da história bíblica para que possamos ter uma compreensão mais detalhada das profecias. Por isso, é muito importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos, para que você possa acompanhar conosco, ler os textos bíblicos e assim ter uma compreensão melhor do assunto que estamos estudando. Eu particularmente gosto muito de estudar sobre o Pentateuco, sobre esses 5 primeiros livros escritos por Moisés, e gosto muito de estudar esse texto a partir do capítulo 13, a partir do capítulo 14 do livro do Êxodo, que vai até o livro de Deuteronômio, onde nos mostra essa peregrinação dos hebreus, dos israelitas, dos filhos de Israel, com destino à terra de Canaã. Então, só para relembrar, para nós nos situarmos historicamente, eu gostaria de lembrar isso. Quando José do Egito tornou-se governador, ele mandou trazer seu pai e a sua família lá para o Egito, porque havia muitos alimentos no Egito, havia fartura de pão, e Faraó permitiu que os hebreus estivessem lá.
Só que depois da morte de José, levantou-se outro faraó que não conhecia José e começou a escravizar, a oprimir o povo de Deus. Isso durou aproximadamente 400 anos. Mais ou menos 430 anos foi o período que os hebreus estiveram lá na terra do Egito. Só que Deus levantou Moisés, lembra disso que nós já estudamos? Deus levanta Moisés, com mão forte, manda as 10 pragas, e aí Moisés sai do Egito, né, com o povo de Israel. Só de homens de guerra havia 600 mil homens. É possível que tivesse ali uma multidão de 2 ou 3 milhões de pessoas, né? E ali eles passaram pelas águas do Mar Vermelho, que foi o assunto dos últimos programas. E depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, que Deus fechou as águas do mar e destruiu o exército lá do Egito, o exército de Faraó. E a partir de então começa aquela grande jornada, aquela grande peregrinação que vai durar 40 anos. Foi o período entre a saída do povo de Israel do Egito até eles conquistarem a terra de Canaã nos dias de Josué. E esse período, né, eu posso dizer, a partir do capítulo 14, capítulo 15, lá do livro do Êxodo, até o livro de Deuteronômio, nós vamos perceber que durante essa peregrinação no deserto, os hebreus se depararam com muitas provações, com muitas privações, com muitas adversidades, com muitos perigos, perigos de guerras. E nós vamos perceber como Deus, de uma forma extraordinária, maravilhosa, guiou o seu povo, conduzindo-os até a terra de Canaã. E à medida que iam surgindo as privações, as necessidades, né? Às vezes faltava água, às vezes as águas se tornavam amargas, às vezes faltava alimento, às vezes eram exércitos inimigos que vinham lutar contra o povo. Enfim, foram muitos os obstáculos, muitos os perigos, muitos os desafios, mas nós vamos perceber que naqueles momentos de aflição, quando parecia que não tinha jeito, quando parecia que não tinha saída, parecia que não tinha solução, Deus intervinha e fazia milagres, coisas extraordinárias. E nós podemos fazer uma analogia ou uma comparação com a nossa história. Sabia disso? Exatamente. Se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, você vai perceber isso, que Paulo usa dessa analogia. Paulo usa essa comparação, que a nossa vida, essa nossa peregrinação aqui na terra, com destino a Canaã celestial, ela pode ser em muitos aspectos comparado com a peregrinação do povo de Israel lá no deserto. Então, por exemplo, nós já dissemos aqui em programas anteriores que o Egito representa o mundo, que Faraó representa Satanás. Então, nós vamos fazer, é claro que isso é uma analogia, né? Então é como se nós fôssemos aqueles hebreus, que estávamos onde? No Egito, que estávamos como? Dominados por Satanás. Mas Deus levanta Moisés, que representa Cristo, com mão forte nos tira, nos liberta lá do Egito, nos tira do mundo. Nós passamos pelo Mar Vermelho, que pode ser comparado ou simbolizado com o novo nascimento, e agora estamos também peregrinando com destino à terra de Canaã, só que a Canaã celestial. E na nossa vida, na nossa jornada, todos nós nos deparamos também com lutas, com tribulações, com adversidades, né? Todos nós enfrentamos as intempéries da vida e precisamos estar cientes disso. Nós não temos aqui cidade permanente, nós aguardamos a cidade futura. E Deus está nos guiando. Hoje não é mais aquela coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, não. Agora é o Espírito Santo que está em nós, que quando estamos frios, espiritualmente falando, ele nos aquece. E quando estamos, digamos assim, muito aflitos por conta das provas, das lutas, ele nos ajuda, nos socorre, né? E age como se fosse uma brisa suave nas nossas vidas, nos dando graça para suportar as tribulações. Então, por que eu estou trazendo assim esta introdução antes de adentrar no assunto? É para que você entenda que nós não vamos estudar só a profecia e o cumprimento.
Nós vamos estudar um pouco dessa história. Nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Nós vamos nos deter em textos mais longos, que, na verdade, nós poderíamos dizer assim, Deus prometeu isso e cumpriu, prometeu e cumpriu, prometeu e cumpriu, e em um só programa nós falamos sobre várias profecias. Mas, propositalmente, nós vamos nos deter nesses milagres, nessas profecias, e vamos extrair lições para as nossas vidas. Porque, embora o nosso programa tenha um caráter profético, um caráter escatológico, mas, vez por outra, nós somos impulsionados e dirigidos pelo Espírito Santo para pararmos, deter no texto bíblico, para extrair algumas lições. E eu quero aqui trazer a sua lembrança, a sua memória, por exemplo, no livro de Daniel, cujo objetivo nosso, ao estudar o livro de Daniel, versículo por versículo, foi estudar principalmente as profecias. Mas nós nos deparamos ali com a parte histórica do livro, a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego lá em Babilônia, e nós podemos extrair lições para as nossas vidas. Então, nós vamos estudar essas profecias, vamos estudar esses milagres extraordinários que Deus fez, mas não só estudando a profecia, não só para comprovar a veracidade, a fidelidade, a infalibilidade das profecias bíblicas, mas também com esse objetivo de extrair lições para as nossas vidas. Porque em Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo diz assim, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então não é à toa que Moisés resista a essas provações, resista a essas profecias, resista a esses milagres. Não, não é à toa. É para que nós, diante das adversidades, diante das lutas, das provações, dos desafios, nós possamos acreditar nisso, que o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus do povo hebreu é o nosso Deus. O mesmo Deus do povo hebreu é o nosso Deus, que está conosco, nos guiando, nos conduzindo com o propósito de nos levar à Canaã celestial. E eu já disse essa frase aqui em outros programas, mas eu quero repetir essa frase, que Cristo, que Deus não nos tirou lá do mundo do Egito para nós morrermos nesse deserto. Para nós, e falo no sentido espiritual, não é porque fisicamente nós estamos sujeitos à morte física, mas o objetivo dele é que nós possamos continuar nessa peregrinação. Lembrando disso, nós estamos apenas passando nessa terra, passando por um pouco de tempo, mas o nosso objetivo maior é chegar na Jerusalém celestial. Então vamos estudar as profecias bíblicas. Eu espero que você seja edificado, que você possa crescer espiritualmente, que você aprenda não só acerca da infalibilidade das profecias bíblicas, não só acerca da veracidade das profecias bíblicas, mas também que você possa extrair lições para a sua vida. Abre aí, vamos estudar essa introdução que, em certo aspecto, eu já falei em outras palavras, né? Mas nós podemos dizer que após a saída dos hebreus lá do Egito e a travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel, sob a liderança de Moisés, caminhou por 40 anos até chegar a Canaã, a terra prometida. Detalhes, traz a tela por gentileza. É bom lembrar isso, que era uma viagem, uma peregrinação que era muito lenta, porque naquela viagem, naquela peregrinação, havia mulheres grávidas, mulheres com crianças de colo, havia pessoas idosas, porque ninguém quis ficar no Egito. Que coisa interessante. Eu vou dizer algo aqui, mas eu espero que você não confunda, porque vamos falar de dois períodos distintos, tá bom? Dois períodos bem distintos, que há uma diferença, acho que de 800 anos de um período para outro. Mas veja que coisa interessante. Quando nós estudamos o livro de Daniel, nós dissemos que Ciro ordenou ou autorizou o povo voltar para Jerusalém. Claro, isso cerca de 8 séculos depois, mais ou menos, né? E o que foi que nós dissemos quando estudamos sobre Daniel? Que teve pessoas que não quis mais ir, que ficaram em Babilônia. Tudo leva a crer que Daniel ficou em Babilônia, que Daniel não foi, por quê? Já estava um idoso com mais de 80 anos.
Ele não quis voltar para Jerusalém, até porque ele exerceu funções privilegiadas lá no governo de Ciro e de Dario. Então, algumas pessoas permaneceram habitando lá, por exemplo, em Babilônia. Mas quando Deus tirou o seu povo do Egito, foram todos, inclusive, foi uma mistura de gente além dos hebreus. Então, os hebreus, mesmo idosos, mesmo velhinhos, mas eles saíram lá do Egito porque eles visavam chegar na terra de Canaã. Então é bom lembrar isso, né? Não havia assim meios de transporte sofisticados, não havia um transporte rápido para conduzir o povo, e além disso, nós vamos estudar durante os programas que aquela viagem poderia ser bem mais curta. Eles poderiam chegar em bem menos tempo. É bom antecipar essa informação que nós vamos estudar mais adiante. E por conta da sua incredulidade, por conta da sua murmuração, por conta da idolatria do povo de Israel, é que aquela peregrinação durou 40 anos. Então eles poderiam chegar bem mais rápido, se não fora a incredulidade, se não fora a murmuração e se não fora a idolatria. Mas, mesmo eles podendo chegar mais rápido, eu posso dizer isso, que era uma viagem muito lenta por causa dos idosos, das mulheres grávidas, das mulheres com criança e dos animais também que vinham com eles, porque eles trouxeram seus bens. Eles não deixaram nada no Egito. Então eles trouxeram seu gado, suas ovelhas e estavam ali peregrinando com destino à terra de Canaã. Volta mais uma vez a introdução para nós concluirmos. Aí dizemos assim: foram 4 décadas de muitas provações e de grandes desafios, mas também de muitos milagres, prodígios e maravilhas que Deus realizou através de Moisés. Então nós vamos perceber o cuidado de Deus, a provisão de Deus, suprindo as necessidades do povo durante a jornada ou a peregrinação no deserto. Pode passar a tela, por gentileza. Então a primeira profecia que nós vamos estudar, ou eu posso dizer um dos primeiros milagres que Deus fez, não foi o primeiro, mas um dos primeiros, é que Deus iria prover pão e carne para o povo, lá no livro do Êxodo, capítulo de número 16. Traz a tela, por gentileza. Livro do Êxodo, capítulo 16, versículos 1 a 8. Então eu quero antecipar aqui algumas informações, que a saída lá do povo de Israel, lá do Egito, que ocorre exatamente entre os capítulos 13 e o capítulo de número 14, né? Se você estiver com a sua Bíblia, você pode conferir isso. No capítulo 12 do livro do Êxodo tem a instituição da primeira Páscoa, tem a praga da morte dos primogênitos e a saída dos israelitas do Egito. Capítulo 13, os primogênitos são santificados e Deus vai guiando o povo ali, capítulo 13 do Êxodo. No capítulo 14, Deus anuncia a morte dos egípcios, nós já estudamos, tem a passagem pelo meio do mar, que nós já estudamos, e também os egípcios que perecem no mar. No capítulo 15 tem o cântico de Moisés, que nós não estamos estudando porque não é necessariamente uma profecia. Por isso que não estamos estudando o capítulo 15. E no capítulo de número 15 ainda, nós vamos perceber as águas de Mara que tornam-se doces, que é um milagre que Deus fez. Quando os hebreus, os israelitas chegaram em Mara, as águas eram amargas, mas Moisés orou a Deus, Deus mostrou-lhe um lenho, um pedaço de madeira, e quando ele jogou, lançou o lenho nas águas, as águas tornaram-se a si próprias para o consumo. Nós não vamos estudar porque não tem necessariamente aqui uma profecia. Então, embora estejamos estudando um pouco da história, mas estamos nos detendo nas profecias. Mas aí sim, capítulo de número 16, que é exatamente a ocasião que Deus manda alimentos. Deus manda o maná e Deus manda carne para o povo. E você sabe disso. Imagine o que é alimentar, vamos calcular, 2,5 milhões de pessoas em pleno deserto, né? Então somente Deus é quem poderia cuidar, porque se não fora Deus, com certeza toda aquela multidão iria morrer. Mesmo que não morressem lá através da destruição, na ocasião que Faraó foi com o seu exército, mas todos eles iriam perecer, iriam morrer de fome ou de sede no deserto.
porque não havia, claro, alimento e água para alimentar 2 ou 3 milhões de pessoas. Mas nós vamos perceber aqui que o Deus que tirou o seu povo com mão forte do Egito, ele vai suprindo, ele vai provendo as necessidades até que o povo chegue lá na terra de Canaã. Então, no capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: e partidos de Elim, porque Elim foi exatamente um local de refúgio. Se você ler, por exemplo, no capítulo 15, versículo 27, diz que eles vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Então Elim foi um lugar de refrigério, foi um lugar onde havia águas, onde havia palmeiras, onde havia sombra, onde havia uma espécie de oásis para os hebreus, para os israelitas. Mas o destino final deles não era Elim. Elim era só uma passagem. E o que é que nós aprendemos? Que embora estejamos no deserto, mas Deus nos proporciona a oportunidade de chegarmos também a Elim. E Elim não é o nosso destino, mas Elim é aquele momento, ou aquele lugar de conforto, de refrigério, de descanso. Todos nós enfrentamos isso, né? Você sabe disso. Apesar de vivermos num mundo mau, num mundo cruel, cheio de iniquidade, cheio de imoralidade, mas muitas vezes nós chegamos em Elim, passamos um tempo em Elim, né? Ali o lugar do conforto, do refrigério, mas depois precisamos sair de Elim, precisamos seguir a caminhada, precisamos continuar a jornada. Aí diz, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, tiveram que continuar a sua jornada, que está entre Elim e Sinai. Então observe que Elim era o lugar de refrigério, das palmeiras, das fontes das águas. Sinai seria o local do encontro com Deus. É como se, de uma forma metafórica, de uma forma figurada, Deus dissesse assim, eu estou esperando aqui no Sinai, é aqui que eu vou falar com Moisés. Mas entre Elim e o Sinai tem os desertos. E era preciso ele passar aquele deserto até chegar no Sinai, que posso dizer assim, de uma forma figurada, simbólica, na agenda de Deus estava lá agendado o dia que Deus iria marcar um encontro com os hebreus, como nós vamos estudar nos próximos programas. Aí diz, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Então veja que um dos pecados mais graves, porque é bom nós lembrarmos isso, que existem pecados maiores e menores, você sabe disso. Existem pecados mais graves e menos graves. Tanto é que a Bíblia fala sobre pecados imperdoáveis e pecados imperdoáveis. A Bíblia fala de pecados que é para a morte e pecados que não é para a morte. Então é bom lembrar isso. Então, um dos principais pecados do povo de Israel, do povo israelita, foi exatamente as suas murmurações. A sua incredulidade que levou à murmuração, a reclamar, a falar mal, a dizer mal. Em vez de orar, em vez de clamar, em vez de buscar a Deus, para que Deus pudesse cuidar deles, suprir as necessidades, muitas vezes eles murmuravam. E lembre-se disso, todas as vezes que a Bíblia nos mostra um mau exemplo, é para que nós possamos aprender para não fazer igual, para não imitarmos. E todas as vezes que a Bíblia nos apresenta um bom exemplo de alguém, uma boa atitude, é para que nós possamos seguir o seu exemplo, para que nós possamos fazer o mesmo que ele fez. Então nós aprendemos aqui o que é que nós não devemos fazer. Em meio às provas, em meio às crises, em meio às adversidades, o que é que nós não devemos fazer? Murmurar, reclamar. Devemos clamar a Deus e esperar a sua resposta. Aí o povo murmurou. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Veja que coisa interessante. Eles começaram a trazer as lembranças lá do Egito. Veja, mesmo depois de 400 anos de escravidão, trabalhando com dura cerviz, eles lembraram lá
das panelas, do pão, da fartura de alimento. Então, em vez de clamarem a Deus, eles reclamaram. Aí o texto continua dizendo: porque nos tendes tirado para esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés, porque Deus ouve, Deus escuta as murmurações. Deus ouviu a murmuração do povo. Aí Deus diz assim: eis que vos farei chover pão dos céus. Veja, olha aqui a profecia. É Deus dizendo: eu vou fazer chover pão dos céus. E todo mundo sabe disso. Que do céu vem chuva, do céu vem vento, do céu vem neve, do céu vem chuva de granizo, mas pão, alimento do céu. Mas se Deus falou, porque profecia é isso. Profecia é você acreditar sem saber como. Se Deus prometeu, Ele vai fazer como? Não sei. Tem profecias que a gente só acredita, a gente crê pela fé, a gente não sabe até que ela se cumpra. Eu já falei isso aqui várias vezes. Aí Deus disse assim: eis que vos farei chover pão dos céus. Absurdo a lógica humana, isso contraria a lógica humana. Como é que vai cair pão do céu? Não sei, mas Deus falou, então vamos esperar, vamos aguardar. Diz: e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei. Então Deus diz mais assim: olha, eu vou mandar, e não é uma vez só não, eu vou mandar todos os dias, e todos os dias o povo vai tirar, vai guardar, vai colher, vai guardar na sua casa para comer a sua porção, mas não deveria guardar para o dia seguinte, porque eu vou mandar todos os dias. Era Deus dizendo assim: eu vou mostrar a vocês que vocês são totalmente dependentes de mim, e eu vou mostrar a vocês que eu vou cuidar de vocês até vocês chegarem lá em Canaã. Versículo 5. E acontecerá o sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Que coisa interessante, já que os hebreus não trabalhavam aos sábados, Deus havia santificado o sábado e dito a eles que eles não trabalhassem. Então, digamos assim, do sábado até a quinta-feira não pode guardar para outro dia, porque se guardar apodrece, se guardar fica ruim. Mas na sexta-feira, aquele pão que iria cair poderia ser guardado, uma porção especial para o dia seguinte. Por quê? Porque naquela sexta-feira, com exclusividade, naquele dia da semana, no sexto dia da semana, aquele pão não iria apodrecer. Versículo de número 6. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. É como dizer assim: eu vou trazer uma prova, eu vou trazer uma comprovação. Vocês vão saber disso no horário da tarde, que foi Deus que tirou vocês. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu vossas murmurações contra o Senhor. Então Deus ouve, Deus escuta as murmurações. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Veja agora que a profecia é dupla. Não é só pão que vai cair do céu, mas disse assim: Deus vai mandar carne. Que coisa interessante. Mas como é que Deus poderia alimentar uma multidão de 2 a 3 milhões de pessoas durante 40 anos? Mas Deus não falou, então vamos aguardar o cumprimento. Versículo 8. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer. Então vocês vão ter uma refeição bem balanceada, não é? Digamos assim, com muitos nutrientes. Vai ter à tarde, vai ter carne para vocês comerem, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Então, Moisés aproveita aqui para ensinar ao povo que se nós queremos milagres, que se nós queremos provisão, o segredo não está na murmuração, está na oração, em clamar, em buscar a Deus. E aí nós vamos ver o cumprimento. Onde está o cumprimento? Capítulo 16, versículos 11 a 15. Primeiro, Deus vai mandar carne como havia prometido. Moisés disse: à tarde tem carne, pela manhã tem pão. Como? Não sei, mas Deus vai prover. Deus vai suprir. De alguma forma, de alguma maneira, Deus vai mandar pão pela manhã e carne à tarde. Ou melhor, carne à tarde e pão pela manhã.
Versículo 11. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus estava deixando bem claro que não havia motivos, não havia razões para que eles estivessem duvidando do poder de Deus, ou murmurando, ou reclamando. Eles vão saber que eu sou Deus, que o Senhor é o vosso Deus, que é o Deus que provê, que cuida de nós, que supre as nossas necessidades. Versículo de número 13. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Deixa eu primeiro falar sobre as codornizes. Tem até algumas imagens aí. Inclusive, é bom lembrar isso, que codornizes é uma comida assim, bem comum aqui no sertão, né, no Nordeste. Tem muitas pessoas que gostam muito de comer codorna. Não tem muita, vou dizer assim, quantidade. A codorna é uma ave muito pequena, né? Não é uma ave muito grande como um frango, uma galinha. É menor, maior do que um pássaro pouco, mas é muito deliciosa, né? A carne da codorna. E eu não sei explicar aqui onde estavam aquelas codornas, mas elas estavam em algum lugar pré-estabelecido, pré-determinado por Deus, porque Deus sabe onde estão todos os animais. Ele conhece a criação, ele conhece a natureza, ele conhece tudo. Você lembra daquela ocasião que Pedro passou a noite inteira, lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede e nada vem? E pela manhã, Jesus disse a ele: lançai a rede para o lado direito do barco. E isso ocorreu 2 vezes, capítulo 5 de Lucas e capítulo 21 do Evangelho escrito por João. Foi um milagre durante o ministério de Jesus e o outro milagre após a sua ressurreição. São 2 milagres da pesca maravilhosa. E eles, quando lançou a rede, quando Pedro disse: olha, tentamos a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede, e a rede veio cheia de peixes. Então Deus sabe onde está o cardume. Deus sabe onde está o alimento. Deus sabe onde estavam as codornas, as codornizes, e sopra um vento, né? Aconteceu à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. É como se Deus fizesse com que soprasse o vento e aquelas codornizes caíssem exatamente onde estavam ali os hebreus. E eu creio, né? Imagino assim os meninos correndo, apanhando as codornas, as mulheres, os homens, tudo apanhando codorna. Imagina o churrasco que não foi naquela tarde, a alegria da mãe que estava vendo seus filhos com fome, agora tem alimento. Mas continua o versículo 3, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Mas era um orvalho diferente, não era aquele orvalho daquelas gotículas de água que ainda hoje nós vemos, né? Porque você sabe disso, que às vezes não chove, mas cai aquele orvalho, aquelas gotículas de água quase que imperceptíveis, mas que são fundamentais para o crescimento da lavoura, para a produção da terra. Você sabe disso? Mas aquele orvalho era um orvalho diferente. Versículo de número 14, alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, como a geada sobre a terra. Até o versículo de número 15. E vendo-as os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? É daí que surge o nome maná, porque maná significa exatamente o que é isso. Era algo novo. Eles não sabiam dizer o que era. Era uma comida que eles não tinham comido quando estava lá, antes de ir para o Egito, quando estavam peregrinando lá na terra de Canaã antes de ir para o Egito. Não era aquela comida, por exemplo, que eles comeram no Egito. Não, era algo novo. Deus fez algo novo, simplesmente novo. Versículo 15. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E o que eu acho mais interessante não foi necessariamente aquele maná cair do céu.
mas era o sabor daquele alimento, que poderia ser algo sem gosto. Já que caiu do céu, talvez fosse algo, sei lá, produzido pela natureza, que não tivesse sabor algum, que não fosse delicioso. Poderia ser uma coisa assim que até saciasse a fome, mas que não viesse trazer prazer em se alimentar. Mas o versículo 31 traz algo interessante. Diz assim: e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro. Qual era o aspecto do maná? Ele era como semente de coentro. E o sabor, diz assim, era branco, a cor era branca, o aspecto parecia semente de coentro. A cor era branco, o maná era branco. E o seu sabor, como bolos de mel. Que coisa maravilhosa, que Deus extraordinário. É claro, irmãos, que quando a gente estuda a profecia, a gente não estuda só sobre o arrebatamento, sobre o milênio, também. Mas isso aqui é um cumprimento de uma profecia. É Deus que diz assim, olha, à tarde eu vou mandar carne, e pela manhã eu vou mandar pão. Mas não havia açougue, não havia como ter carne para aquela multidão. Humanamente falando, não tinha como ter tanta carne para saciar a fome da multidão. Não tinha padaria, não tinha trigo. Onde é que no deserto nós vamos encontrar trigo para nós fazermos o pão? Mas foi Deus que disse. E se Deus falou, Deus vai prover. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Às vezes a gente não sabe como. Mas que coisa interessante. À tarde vem o vento, traz aquelas codornas. E eles puderam, fazer o fogo. Puderam assar as codornizes. E eu creio assim, que eles puderam dormir tranquilos. Disseram assim, olha, hoje, graças a Deus, comemos carne, mas amanhã vai cair pão do céu. E eu imagino assim, eu vou conversar melhor com Moisés sobre isso quando nós chegarmos lá. Eu quero sentar-me ao lado de Moisés para tirar algumas dúvidas com ele. Eu vou perguntar, mas eu acredito que aquela noite para eles, depois que comeram aquele churrasco, eu acho que eles pensaram assim, olha, cair pão do céu, como será isso? Que pão é esse? Como será esse pão? Mas, como Deus prometeu, caiu esse maná, que eles não sabiam nem o nome, mas disse assim, o seu aspecto como era? Como semente de coentro. A sua cor como era? Era branco. E o seu sabor era como bolos de mel. Que privilégio para os hebreus. Comerem um pão fabricado por Deus, fabricado no céu. Um pão que tinha sabor, um pão saboroso que pôde alimentar, detalhes, alimentá-los durante aquela peregrinação. Com certeza, todos os dias, eles viam, caindo aquele orvalho, caindo aquele pão, aquele alimento, podiam recolher, podiam guardar para comer, claro, no mesmo dia, teriam que comer no mesmo dia, com exceção da sexta-feira, como nós já falamos, que eles poderiam guardar, poderiam colher detalhes. Era Deus dizendo assim, eu vou cuidar de vocês amanhã. Não se preocupem sobre o dia de amanhã. Coma, guarde, armazene só para hoje, que amanhã eu vou mandar mais. E na sexta-feira ele tinha essa oportunidade. É como se o pão, usando aqui uma analogia, uma simbologia, é como se aquele pão da sexta-feira, Deus colocasse ali uma espécie de um conservante. E dissesse assim, hoje vocês podem comer, vocês podem guardar para o dia seguinte. mesmo sem que você tenha geladeira, mesmo que você tenha aquelas vasilhas adequadas para guardar, mas vocês podem guardar, esse maná não vai ficar ruim, porque eu coloquei aqui um conservante especial. E essa, claro, é uma das muitas profecias do Pentateuco, é uma das muitas profecias dessa peregrinação, que nos mostra o poder de Deus, que nos mostra a grandeza de Deus, que nos mostra o cuidado de Deus para com o seu povo, mas que nos ensina também que as profecias bíblicas, elas são infalíveis. Deus prometeu mandar carne à tarde e pão pela manhã. E na tarde daquele dia,
ele mandou as codornizes. E na manhã do dia seguinte, a partir da manhã do dia seguinte, Deus mandou pão para alimentar o seu povo, deixando para nós essa grande lição, que as profecias bíblicas, elas não falham.